Nesta aula, iniciaremos nossa análise dos servomotores. Está na hora de fazer força e que ela esteja com você. Um servo é um motor com sistema de feedback, que trabalha com pulso aplicado a ele, que vai auxiliar no controle da posição do motor. Os servos tipicamente giram 180 graus, ainda que você possa também adquirir alguns servos de rotação contínua, ou até mesmo modificar um servo. Caso você já tenha aí um aviãozinho de controle remoto, já se deparou com servos. Eles também são utilizados para controlar a sua superfície de voo. Nós encontramos em carrinhos de controle remoto, nos mecanismos de direção, em barcos de controle remoto para controlar o leme. Da mesma forma que muitas vezes eles são utilizados nas juntas e braços de pequenos robôs e para controlar movimentos de pequenos animatronics. São compostos de 3 partes básicas. Um sistema atuador, sendo o motor propriamente dito, normalmente acionado por uma corrente contínua. O torque, velocidade, material das engrenagens e sua caixa de redução vai variar de características de modelo para modelo. O sensor, que é um potenciômetro ligado ao eixo do motor, o valor da resistência elétrica do sensor determina a posição do eixo do motor. A qualidade influi na precisão. Durabilidade, estabilidade, tudo isso está relacionado à qualidade do produto. O circuito de controle recebe um comando que determina a posição do eixo do motor em relação à resistência elétrica do sensor. O comando normalmente é um pulso, cujo tamanho determina a posição, como podemos ver neste exemplo. Graças à biblioteca ServoH, que acompanha a ideia do Arduino, é muito fácil controlar os servos. Então abra lá o exemplo servo 3 em 1 e vá me acompanhando. Para esse experimento, então, você vai utilizar aí alguns jumpers, fazendo a ligação direta do cabo do motor ao seu Arduino, ou então utilizando uma protoboard para auxiliar. No nosso caso, nós vamos ligar o cabo marronzinho diretamente no GND, o cabo vermelho nos 5 volts do Arduino. Ficar atento porque alguns modelos de servo consomem mais energia. Isso aí pode causar alguns travamentos e até danificar seu Arduino. Então, atenção ao modelo do servo. Dúvidas, pegue o datasheet do seu servo. Normalmente o fio laranja, amarelo, branco é o fio do sinal que está relacionado ao pulso que vai ser enviado para o servo, e ele nós vamos ligar aí na porta 9. Se você tem dúvidas com relação às cores dos fios, não tem problema, nós já passamos por isso e vamos disponibilizar agora para vocês os modelos mais famosos e suas cores. Vale observar que nesses mesmos modelos, o uso do PWM, aquela portinha que tem um sinalzinho do tio, que a gente utiliza o comando analog write, nos pinos 9 e 10, ela acaba ficando desativada quando é acionada a biblioteca do servo. E você pode até usar aí 12 servos em um Arduino ou até 48 no Mega. Mas lembre-se da quantidade de corrente elétrica que nós vamos precisar. Vamos abrir então agora a parte do código para explicar aí o funcionamento. O uso de biblioteca e criação de objetos é bem semelhante ao uso da comunicação serial. Mas, obviamente, dessa vez, para você acionar aí um servo motor, você vai utilizar o include servo H. Ao acionarmos aí a biblioteca do servo H, que possui os comandos específicos para controlar servomotores, como geração de pulso no tamanho correto para ele poder girar, quantos graus forem necessários ou quanto for desejado. Nós também vamos utilizar o comando mais servo, que está aqui, para criar um objeto associado a uma porta. Então nós declaramos o objeto mais servo como sendo um servomotor. Na função setup, na linha do servo attach, nós vamos usar aqui o pino 9
como havia dito aqui anteriormente. Vamos indicar que o servo está fazendo algumas mudanças de posição utilizando a porta 13 do Arduino, que tem um LED ligado já na placa. Então nós vamos usar ela como um esquema aí de feedback para saber quando que o servo está ligando e desligando ou qualquer coisa nesse sentido. Na função loop, eu vou utilizar então o comando myServo, que foi declarado aqui em cima, .write. O comando write vai fazer com que você posicione o servo em determinada posição. Aqui eu estou mandando ele parar na posição de 1 grau. Depois que ele parar na posição de 1 grau, ele vai ligar o LED para avisar que já foi executado o comando anterior. Vai esperar 2 segundos, vai levar o servo para 180 graus. Depois disso, ele vai desligar o LED, para a gente saber que ele terminou de executar o comando. Ele vai esperar 2 segundos e vai voltar para a posição de 0 grau. Por que eu fiz isso? Para a gente explicar vários recursos dentro do mesmo código. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse código e depois eu continuo explicando a parte do segundo exemplo. O servo girou, apagou o LED e voltou para a posição original. O servo está andando aqui porque ele justamente está associado a esse potenciômetro. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo, o que aconteceu no código. Depois que eu fiz a primeira parte do exemplo, que é pegar o servo, vou parar aqui e mandar de novo. E vou iniciar novamente para você acompanhar junto comigo. O LED acendeu, ele posicionou em 1 grau, ele vai esperar 2 segundos, girou 180 graus, desligou o LED e vai voltar para a posição de 0. Depois disso, ele vai pegar e vai fazer o servo andar devagarzinho de 0 a 180 graus, com delay de 15. Então ele vai passar devagarzinho por todos esses ângulos, né? Vale lembrar que é legal você deixar aí um delay para executar essas posições, porque às vezes a pessoa quer que ele vai de 0 a 180 e não coloca um delay, e o servo não consegue nem completar o posicionamento e ele já tem que voltar. Então às vezes não dá tempo. Então é interessante você colocar um delay nas atividades em que o servo está fazendo movimentações. Depois que ele faz essa movimentação de um lado para o outro de 0 a 180, ele volta, vai diminuindo, porque ele estava na posição 180, vai diminuindo de 1 a 1 até voltar à posição do 0. E aí eu coloquei um potenciômetro ligado na porta analógica para fazer o quê? Para controlar o servo manualmente. Só que para controlar esse servo manualmente, eu fiz uma jogada. Fiz o seguinte, faço a leitura do potenciômetro. Se ele for diferente de 0, ele vai pegar, fazer a leitura do potenciômetro e vai mapear de 0 a 1023, que é a quantidade que eu consigo de informação pelo potenciômetro, e fazer um mapeamento. Olha o comando map aqui novamente. Esse comando é muito bom. E vou mapear de 0 a 180 graus. Esse mapeamento que eu executei a partir do valor que foi recebido pela porta analógica, eu pego e escrevo ele na porta do servo, que é nada mais nada menos que qual o grau que eu estou escolhendo pelo potenciômetro. Então você vai perceber que o servo ficou parado no meio do caminho, porque o potenciômetro está no meio. Eu vou girar aqui, olha, e o servo vai girando de um lado para o outro. Se eu pegar e zerar ele vai entrar no modo automático novamente. E ele vai voltar a executar aquelas rotinas que estavam aqui em cima. Foi para um lado, foi para o outro, e agora ele vai rodando devagarzinho, com a velocidade menor,
para um lado, 180 graus, e vai voltando para o outro lado. Este exemplo é legal porque você consegue aplicar diversas funções através de um esquema bem simples de código. Então você tem vários exemplos de como utilizar um servo, várias formas de utilizar um servo através desses pequenos comandos. E não é só. Você ainda pode utilizar a biblioteca. Dentro dessa biblioteca do servo, você ainda pode usar o read, que nós poderíamos usar myservo.read, que pode ler a posição do servo. Então, quando você liga o Arduino, você poderia pedir para ele identificar qual a posição que o servo estava. Você pode fazer o seguinte também, você pode verificar se o servo está conectado pelo attached. E você também pode fazer uma outra coisa muito legal, que é desligar o servo. Só que lembrando, toda vez que você usa o detach, que é o detach que desliga o servo, quando você precisar acionar o servo de novo, você tem que atachar ele de novo, vamos dizer assim. O legal de desligar o servo é que às vezes você acaba economizando energia. E se você estiver usando aí bateria, pilha, principalmente em robozinho, alguma coisa assim, que não precisa o servo ficar toda hora ligado, acaba fazendo uma certa economia de energia. Se você tem dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco e até a próxima aula.